E aí, pessoal, topa pensar? Iniciamos hoje Delírios de Praga. Temos aqui a produção de Graziella. Graziella, que é alguém que eu conheço há mais de 20 anos, reside em Praga e é alguém que nós trocamos muito. Conhecimentos de artes marciais, da vida, da existência, e ela se ocupa muito de temas relativos às emoções, aquilo que nos movem, o amor e o ódio. E eu vou iniciar lendo aquilo que escreveu Gra no dia 2 de novembro. Delírios de Praga é o título dessa sessão que provavelmente vai estar aqui presente uma vez por semana, ou mais ou menos, enfim. Ela vai escrever quando lhe convier. Já deu o seu like? Isso aqui é um texto que eu até escrevi para Gra. Eu tentei gravar algumas vezes, mas eu sempre caio em prantos ao final desse texto. Mas vou tentar pela quinta vez e acho que agora sai. Vamos lá? Me acompanhe. Querido Samuel, aceitei as tuas provocações e topei pensar. O resultado são reflexões sobre o Brasil, sobre minhas angústias e fraquezas e sobre aquilo de que eu sou capaz quando estão em jogo o ódio e o amor. Não é uma carta, não é um ensaio, é um desabafo. E, de certa forma, uma meia-culpa. Nas eleições de 2018, todo mundo que eu conheço passou por discussões, brigas, rompimento entre os familiares por causa daqueles que decidiram votar no candidato que, apesar de velhaco na velha política, se apresentava como uma opção da novidade, principalmente quando prometia a luta contra a corrupção. Ele não é nenhum monstro, porque monstros são seres apavorantes na ficção, mas inexistentes na vida real. Muito menos um mito, como gosta de se apelidar. Porque um mito é alguma coisa que não existe, não existindo, não pode fazer mal real a ninguém. Aquele candidato é um homem. Sem nenhum escrúpulo, é verdade, mas é um homem. E porque um homem é capaz de cometer crueldades, e cometeu todas que sua má índole e o poder permitiram. Não adianta a gente chamar ele de coiso, de inominável, de bozo. Ele é um homem e venceu aquelas eleições depois de tantas outras que já tinha vencido. E por 4 anos fez o que pôde para desgovernar e destruir o país que, quando cheguei na Europa em 2006, era visto como uma grande potência mundial aos olhos do mundo todo. Contaminou nossos valores, cultivou e disseminou o ódio. Na minha família, não foi só o tiozão que ajudou a eleger esse homem, muito menos os primos playboys, que eu nem tenho. O buraco foi mais embaixo, porque o grau de parentesco era mais próximo. A justificativa não fugia do clichê. Ele é o menos pior, me diziam, influenciados pela mentira que pregava que ele seria o único capaz de derrotar o suposto perigo comunista. Não podemos manter a tragédia que o PT instalou no Brasil por mais de 14 anos. Qual a tragédia provocada pelo PT, ninguém soube me explicar até hoje. Seria a tragédia de trocar o carro por outro zero todos os anos? Seria a tragédia das viagens anuais para a Europa? Seria a tragédia de poder comer e beber nos melhores restaurantes sem precisar se preocupar com o orçamento do mês? Ou seria a tragédia de ter que garantir todos os direitos da empregada doméstica que trabalha na casa de segunda a sábado por um mísero salário mínimo? Também nunca ninguém me explicou com argumentos minimamente razoáveis por que tanto detestam o Lula.
Ainda mais depois que ele foi preso por um juiz farsante que se mostrou mais abjeto do que o presidente que ele colocou no poder. Do juiz, diga-se de passagem, eles gostavam. E eu sei muito bem o porquê. Somos uma família de classe média, nome um pouco mais bonito para designar o que somos de fato, uma burguesia mesquinha. Burguesia que se apavora quando vê que os pobres estão cada vez mais próximos dela e que os ricos estão cada vez mais distantes. Burguesia que se alimenta da ilusão de se achar exclusiva. Não me lembro direito quando a minha chave virou. Desde criança, me comovo com a desigualdade socioeconômica e tenho noção da minha condição de privilegiada, da qual me envergonho. Mesmo assim, quando eu era criança e depois adolescente, eu não via o PT com bons olhos. Tinha medo do que podia fazer aquele homem barbudo. Por muito tempo acreditei na ideia de que eu não gostava de política e gostava de repetir que político é tudo ladrão. Me indignava contra o voto obrigatório e, mais de uma vez, deixei de comparecer às urnas. E se tem um arrependimento cívico que me persegue, é o de não ter me esforçado para votar nas eleições de que a presidenta Dilma saiu vencedora. Não tenho dúvidas que a oportunidade que não foi mérito de frequentar universidades públicas me proporcionou habitar um espaço de confronto que quebrou os muros dos burgos que me isolavam em muitas convicções. A Universidade Pública Brasileira me abriu um mundo de reflexões. Foi uma viagem sem volta. Tenho certeza de que, sem isso, eu não teria ido votar 13 em 2002, cheia de orgulho da estrela vermelha que eu carregava na camisa. Sem isso, eu não teria ido para as ruas de Campinas naquela noite de 27 de outubro, festejar a primeira vitória de Lula presidente. Naquela noite, eu me entendi de verdade como uma pessoa de esquerda e essa compreensão guiou minhas decisões em todas as eleições seguintes. Mesmo que eu tenha falhado no pleito que escolheu a primeira mulher a governar o Brasil. Esse meu posicionamento nunca foi uma questão para minha família. Ao menos, nunca ninguém me condenou por isso. Até porque não se discute política em casa. Nesse assunto, infelizmente, o diálogo vai até onde todos concordam, até que chegou 2018. Eles nunca me confessaram explicitamente em quem iriam votar. Na minha ingenuidade, eles iriam se render e apertar o 13 diante do perigo real que estava prestes a atingir o Brasil. Eu estava me sentindo orgulhosa de que, como eu, eles iriam ajudar a eleger Haddad. Mas não foi o que aconteceu. Naquela ocasião, eu, que tantas decepções já devo ter dado a eles, sem que nunca tenham me mostrado, vivi a primeira grande decepção com a família e fiz questão que todos soubessem disso. Fiquei triste, chorei muito, senti dores físicas e emocionais, perdi noites de sono. Eu, que certamente já envergonhei as pessoas da casa, sem que nunca tenham me acusado disso, senti vergonha da atitude deles e fiz questão que todos soubessem. Hoje, um pouco mais velha, mais machucada e mais madura, o que me dói mais nessas lembranças não foi a decisão que eles tomaram nas eleições. O que me envergonha mais foi a atitude que eu tomei. Sem perceber, eu, que continuo acreditando estar do lado certo, aderi à onda de ódio que aquele homem propôs ao país. Eu, e não eles, que continuaram me demonstrando amor e compreensão. Eu, que sempre me indignei pela falta de diálogo em casa,
cortei as possibilidades de conversa e comecei a atacar todos com as minhas supostas verdades. Eu bombardeava a família com mensagens, telefonemas, julgamentos e condenação. Apontei o dedo na cara de todos para mostrar que estavam errados, porque não estavam fazendo aquilo que eu achava que era o certo. Me descobri arrogante. Amaldiçoei o verde e amarelo. Equivocadamente, vesti a camisa do ódio. Experimentei a minha própria incompreensão. Por longo tempo, minha boca e meu coração só sentiam o gosto amargo. Em 2022, por causa das circunstâncias da vida, me senti alheia e demorei a me envolver com as eleições. De lá para cá, a família, sem nunca assumir, já sinalizava o arrependimento. Adotei uma postura mais branda e respeitosa. Apreciei e apoiei as críticas ao homem que desgovernava o país. Mantive a calma diante dos velhos clichês de que a escolha estava difícil e de que seria ruim com qualquer um dos dois. No dia 30 de outubro, acordei ansiosa e temerosa. Eu sabia que os dois candidatos não eram iguais e que se o errado vencesse, ficaria cada vez mais impossível o Brasil com o qual eu sonho. Quando votei, o pleito nem tinha começado no Brasil. Eu estava confiante e senti um sobejo de otimismo. Nesse dia, na minha família, quem não precisava votar, votou. Não ousei perguntar em quem. Quem precisava votar, não votou. Porque não queria nenhum dos dois lados para presidente. Não se sentia representada por nenhum. Me entristeci, mas não entrei em conflito. Passei o dia agoniada. Pela primeira vez, depois de muito tempo, acompanhei a apuração até o final. A cidade já dormia quando chorei e festejei emocionada o momento da virada. Quando a vitória já estava consolidada, recebi uma mensagem. Parabéns, o Lula ganhou. Era meu pai. Sei que para ele mencionar o nome do presidente eleito é mais difícil até do que para mim mencionar o derrotado. Meu pai escreveu o nome do Lula e não era para dizer que foi o pior presidente que o Brasil já teve. Era para me dizer que me amava. Sem saber, ele abraçou a minha felicidade e o meu alívio, com o afeto que nos une mesmo quando as divergências políticas ameaçavam nossa harmonia. Só consegui ligar para ele quando aqui já eram mais de 2h30 da manhã e eu já tinha brindado a volta do meu presidente com 2 doses de cachaça. Não foi o Lula que ganhou o pai. Fomos todos nós. Vamos ter de volta o Brasil grande e feliz, porque o Lula é um homem. E porque ele é um homem, ele é capaz de alimentar novamente o amor. Graziella, em Praga, República Tcheca, no dia 2 de novembro de 2022. Crônicas de Praga, Delírios de Praga. Gra, muito obrigado. Você me emocionou muito e eu tenho certeza que o seu texto, a tua letra, a tua escrita, a tua voz é fundamental neste momento em que o Brasil respira, ainda com aparelho, mas respira a democracia. Fiquem bem, até.